Bom dia, boa tarde e boa noite para você, meu caro ouvinte. Hoje estamos aqui com essa incrível banca composta por Gabriel Mota, José Henrique, Matheus Passos, Pietro Antoni, Vinícius Biazetto e, é claro, eu, João Vitor Vieira Fonseca, para falar um pouco sobre o pré-modernismo, que foi um período de transição na literatura do nosso país, né, na literatura brasileira, que, de um lado, possuía resquícios do naturalismo, realismo, do simbolismo, entre muitos outros movimentos da segunda metade do século XIX, e, além disso, em outro lado, possuía o início de obras que mais tarde viriam fazer parte da chamada Semana da Arte Moderna, que foi um grande evento que ocorreu em 1922. Mas, mesmo sendo estudado muitas vezes, o pré-modernismo, por não possuir características próprias, ele não pode ser considerado uma escola literária, por mais interessante que isso seja. É, sim, o pré-modernismo não pode ser considerado uma escola literária, porque ele não apresenta características próprias. Porém, ele tem algumas características gerais, como por exemplo, a ruptura com o academicismo, o passado, o parnasianismo, e os textos apresentam uma linguagem mais coloquial, e além de retratar a realidade brasileira, a realidade social brasileira. E os seus personagens, eles são muitas das vezes marginalizados, como, por exemplo, o sertanejo, o mulato e o caipira. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico em que veio a ocorrer o pré-modernismo. Bom, de modo global, modo mundial, podemos citar a Primeira Guerra, né, que ao final trouxe os Estados Unidos como uma nova potência mundial, tendo seu como um modelo de mercado o capitalismo. E mais adiante veio a ocorrer também a Revolução Russa, que deu um grande destaque ao país e ao comunismo. E mais adiante viriam a acontecer mais conflitos, mas agora falando um pouquinho mais do Brasil em si, podemos citar aí como um grande acontecimento a mudança do regime político, né? O país passou a ter um regime republicano, mais especificamente o regime republicano do café com leite, onde o país ora era governado por grandes fazendeiros paulistas, ora era governado por grandes fazendeiros mineiros. A partir desse novo regime, surgiram muitos conflitos sociais, muita contestação por parte da população, uma enorme reprovação, e por conta disso surgiram grandes movimentos que foram grandes marcos na história. Podemos citar dentre eles a greve dos operários, ocorrida em São Paulo, a revolta da Chibata, a guerra de Canudos e a revolta da vacina. E agora nós vamos discutir um pouco sobre Euclides da Cunha. Bom, Euclides da Cunha foi um grande destaque da prosa pré-modernista brasileira. Além de jornalista, militar e engenheiro, construtor de vários prédios públicos e pontes no exterior de São Paulo. Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu no Rio de Janeiro, em Cantagalo, no dia 29 de janeiro de 1866, na fazenda Saudade. Sua mãe, Eudócia Alves, infelizmente veio a falecer quando ele tinha apenas 3 anos. Logo, ele foi criado por tios e avós e chegou a morar em Teresópolis, São Fidélis e no Rio de Janeiro. Ao completar seus 19 anos, ingressou na Escola Politécnica Fluminense, onde não conseguiu manter-se por muito tempo, por falta de dinheiro. Aí transferiu-se para a Escola Militar da Praia Vermelha, onde permaneceu por 2 anos, até ser preso e expulso por rebeldia. Contudo, mudou-se para São Paulo, onde casou-se com Ana Ribeiro e graduou-se em Engenharia Militar pela Escola Superior de Guerra em 1892, trabalhando como engenheiro na construção da Estrada de Ferro Central do Brasil.
até se desligar do exército, em 1896. Ao se afastar do exército, passou a colaborar com o jornal O Estado de São Paulo. Neste momento, é convidado como jornalista a cobrir o conflito de Canudos, no interior da Bahia, em 1897. 5 anos depois, ele publica sua obra mais famosa, Os Sertões, em 1902. No ano seguinte, ele foi eleito membro da ABL, a Academia Brasileira de Letras, e do IHGB, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Euclides da Cunha escreveu obras por mais de uma década, sendo 22 delas todos textos relacionados à Guerra dos Canudos, um conflito ocorrendo entre os anos de 1896 a 1897, na Bahia. Podem destacar-se também algumas obras como A Guerra do Sertão, 1899, O Brasil no século XIX, 1901, Os Sertões, que foi a obra citada agora há pouco, 1902, Peru versus Bolívia, 1907, Castro Alves e o seu tempo, 1908, e A Margem da História, 1909. Agora falando um pouco mais sobre Os Sertões, que foi sua obra mais famosa. É um relato histórico-ficcional sobre o Arraial dos Canudos e a destruição de seu povo, no qual seu foco principal é narrar o acontecimento da Guerra dos Canudos. O autor desenvolve um panorama que capta um dos vários processos de modernização do Brasil, e ressalta como eles se deram de forma não democrática, apresentando o grande compilado das contradições sociais, da pobreza e da miséria que assolavam a região nordestina. E agora uma curiosidade que eu queria destacar é que foi feito em homenagem ao autor uma cidade na Bahia, recebeu o nome de Euclides da Cunha, por todos os feitos dele e tudo mais. Euclides exerceu diversos cargos públicos, sendo inclusive convidado para a fixação dos limites geográficos entre Brasil e Peru, ocasião na qual ele contraiu malária, que veio a reavivar sintomas de uma antiga tuberculose. Adoecido, retornou ao interior paulista, onde descobriu que sua esposa traía com Dilermando de Assis, um tenente do exército. Contudo, adoecido ficou acamado durante algum tempo, até a manhã do dia 15 de agosto de 1909, dia no qual ele decidiu matar Dilermando. Eles entraram num duelo armado, porém, Euclides morreu com um tiro no pulmão após dar 2 disparos. Chamado também de barroco científico por causa da riqueza de imagens e pelo acentuado uso de oposições e contrastes, os textos de Euclides são considerados obras da engenharia das palavras. Seu estilo de escrita possui frases densas, com palavras que se tornam mais complexas na medida que o assunto se torna complexo. Pioneiro em aproximar a literatura da história, ele realizava pesquisas demoradas e puras, com influência do positivismo e do determinismo em sua escrita. Esse foi o Euclides da Cunha, e esses foram algumas informações sobre o pré-modernismo. Espero que tenham gostado, e se você puder, compartilha, dá o like, se inscreve, essas coisas. E é isso. Muito obrigado, tenha um ótimo dia, tarde ou noite, ou madrugada, não sei quando você está ouvindo isso. E falou!